Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Esperanto, nossa aula de número 5, desta vez uma aula sobre artigo. O que vem a ser artigo? Em português, nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo é aquela palavra que serve, no caso do definido, para identificar aquele substantivo ao qual estamos nos referindo. Por exemplo, quando dizemos o cavalo que estava na festa, o irmão do meu pai é meu tio. Este o que está antes da palavra do substantivo, ele serve para ajudar a identificar aquela palavra. Demonstra que é alguma palavra que nós já reconhecemos, que já fomos apresentados a ela em alguma parte anterior da conversa ou do texto. Bom, em Esperanto também existe esse artigo definido, né? Em Esperanto, o artigo definido é a palavra lá. Simplesmente a palavra lá e nada mais. Em português, nós temos para o masculino as palavras o e a palavra os, a palavra e a palavra uns, né? Então, são vários artigos para a palavra para o português no masculino e são vários artigos também para o feminino. Em Esperanto, o artigo é neutro, então é a mesma palavra lá, tanto para palavras masculinas e femininas. Como vimos em Esperanto, também tem o substantivo neutro. Por exemplo, faca, mesa, parede, casa, carro, são seres que não têm sexo. Eles são neutro. E também o artigo para todos eles é lá, masculino, feminino ou neutro, não importa, sempre lá. La frato, la patro, la patrino, la virino, la domo, la tablo, tudo com substantivo masculino, feminino ou neutro, artigo lá. E o plural, como vimos nas aulas anteriores, o plural é feito simplesmente acrescentando a letra J, a letra J aqui para fazer o plural. Se o substantivo estiver no masculino, feminino, neutro, no singular ou no plural, sempre vai ser o artigo lá. Exemplos aqui embaixo, ó, la frato, o irmão, la fratino, a irmã, palavra masculina e feminina e o artigo lá. Agora aqui, ó, la frato é singular, la fratoi é plural, la fratinoi é feminino, plural, e o lá é sempre a mesma palavra, nunca muda. O artigo sempre o mesmo. Quando eu passo a palavra do singular para o plural, ó, la frato, la fratoi, ele não muda, ele não recebe plural. O plural fica só no substantivo. E mais à frente, iremos estudar também uma coisa chamada acusativo. É uma letra N que pode ser colocada após esse O final do substantivo ou após o J final aqui do plural. E este N também não entra no artigo. Então, se tivesse o N aqui, seria la fraton e seria la fratoin. Ele não mudaria o lá, que é o artigo, ok? Então, o nosso artigo definido é a palavra lá, e em português ele significa o, então eu posso traduzi-lo como o, posso traduzir como a, posso traduzir como os ou como as, são as suas traduções em português. Bom, o artigo lá é sempre utilizado antes de substantivo. Nós já vimos anteriormente as aulas sobre substantivo em Esperanto. Caso não tenha visto, seria bem interessante que você veja. E se antes do substantivo aparecer um pronome possessivo ou um correlativo, que veremos mais à frente, você não usa o artigo. Olha só, la frato, eu tenho um substantivo e eu quero identificá-lo. Coloquei o lá, o irmão. Exemplo no plural, la cevaloi, os cavalos. Agora, ao invés de identificar sem nenhuma outra palavra, né, usando só o artigo definido, eu vou utilizar um pronome possessivo. E o pronome possessivo, ele já identifica o substantivo, então por isso eu não utilizo, não posso, de forma alguma, utilizar aqui o artigo lá antes da palavra mia. Então fica mia frato, não coloco o a. Na tradução, observem bem, em português eu posso, é facultativo, eu posso usar ou não o artigo aqui antes. Então eu posso traduzir como o meu irmão ou posso traduzir como meu irmão. É preferível ficar sem o artigo, acompanhando a forma que foi escrito em Esperanto. Mia frato, meu irmão. Mas traduzir como o meu irmão não tem problema.
No plural, viai cevaloi. Em português, eu posso traduzir como os seus cavalos ou simplesmente seus cavalos. É preferível apenas a opção seus cavalos, sem o artigo. Agora, esse tio aqui significa aquele, é o que nós chamamos em Esperanto de correlativo. Quando eu digo tio frato, eu não posso dizer o aquele irmão. Não teria como, não funcionaria. Então fica apenas aquele irmão. E outro exemplo de correlativo, iu cevalo. Significa algum cavalo. Eu não posso também colocar aqui o algum cavalo, não funcionaria. Então, sempre que aparecer um pronome possessivo, né, já vimos nas aulas anteriores, pronomes possessivos, e aparecer um correlativo, que veremos mais à frente, não utilizamos o artigo, ok? Então, nos exemplos, la frato, mia frato, tio frato, du fratoi. Aqui não é um correlativo, é um número. Veremos nas próximas aulas um número. Sempre que aparece um número em Esperanto, dá para ocultar aqui o artigo. Então, 2 irmãos vieram à festa. Du fratoi venis alla festo. Agora, se eu quiser escrever identificando, forçando aí a identificação deles, os 2 irmãos vieram à festa, eu posso usar la du fratoi venis alla festo. Não é problema. Então aqui, ó, du fratoi, 2 irmãos, la du cevaloi, os 2 cavalos. Dá para usar tranquilamente, tá? Então o numeral em si não atrapalha o uso do artigo. Um detalhe interessante também, em alguns casos eu tenho o pronome possessivo, por exemplo, mia, né, um pronome possessivo, e eu posso falar assim, qual carro é o mais bonito? E a resposta, o meu. Quando eu digo dessa forma, observem que a palavra meu, mesmo sendo um adjetivo, pronome possessivo, ele funciona também como substantivo, substituindo a palavra carro. Qual carro é mais bonito? O meu. Então, em Esperanto, dessa forma, eu poderia dizer assim, kiu auto estas la plej bela? Né? Qual carro é o mais bonito? E eu respondo, la mia. O meu. Esse la mia, esse mia está sendo usado como um substantivo. Então, o pronome, nesse caso, é um substantivo e aceita o artigo antes dele, ok? Somente nesse caso. Se eu tivesse assim, mia auto e alguma coisa, e aí eu não posso ter o artigo antes dele, ok? Bom, e artigo indefinido? Em Esperanto não existe artigo indefinido. Em português, o artigo indefinido seria uma, uns, umas. É uma palavra que vem antes do substantivo para dizer que aquele substantivo ainda não é conhecido para você. Se for no texto, é a primeira vez que está lendo aquela palavra. Se for numa conversa, é a primeira vez que aquele assunto está entrando e é sobre alguma coisa que você não sabe. Exemplo, um homem chegou de surpresa. Que homem? Não sei, por isso um homem. Agora se eu digo, o homem chegou, eu já sei de qual homem se trata. É uma pessoa que já foi falada em algum assunto anterior. Por isso seria artigo definido. Bom, o artigo indefinido em Esperanto não existe. Então eu escrevo simplesmente, ó, la frato. Esse lá, artigo definido. Frato é artigo indefinido, porque não aparece nada antes, está invisível aqui. Então não tem o artigo indefinido. Quando não aparece o artigo definido, a palavra então tem artigo indefinido. A palavra pode ser traduzida conforme os exemplos aqui, ó. Com o artigo definido, la frato, eu vou colocar o, a, os ou as de acordo com a palavra que eu tenho. La cevaloi, os cavalos. Então, eu traduzo para português de acordo com a palavra à frente. Agora, frato. Frato é irmão. Eu posso traduzir simplesmente como irmão. Cevaloi são cavalos, eu posso traduzir só como cavalos. Frato estas grande amigo, eu posso traduzir assim, irmão é um grande amigo, irmão é grande amigo. Ou também posso traduzir colocando este um antes, frato, um irmão. A forma mais interessante, mais correta, seria assim, sempre que tiver a palavra sem o artigo, traduzir com esse um aqui, frato, um irmão, fratino, uma irmã. Agora, se estiver no plural, já não dá para fazer essa tradução. Uma tradução cabível seria com a palavra alguns. Exemplo, cevaloi, alguns cavalos.
Porém, essa forma é um pouco menos usual e é preferível traduzir apenas como cavalos, tá? Então, no singular, de preferência, traduza com este frato, irmão. E no plural, de preferência, traduza sem cevaloi, cavalos, ok? Bom, alguns exemplos de frase aqui para vocês, pessoal. La fratoi de mi amico estas altai. Significa, os irmãos do meu amigo são altos. Observem que eu tenho o mia, um pronome possessivo, então aqui eu não posso ter o artigo lá. Miai fratoi estas altai. Meus irmãos são altos. De novo aqui, ó, eu tenho o substantivo, o pronome possessivo, então não posso ter lá. Aqui em cima, la fratoi, eu utilizei o lá porque não tinha nenhum pronome possessivo. La patrino estas mia amikino. A mãe é minha amiga. Eu não especifiquei qual mãe, então pode ser a minha mãe como mãe de outra pessoa. Só que nesse caso eu já sei qual é essa mãe por frases anteriores, e então eu digo a mãe, né? Então eu tenho aqui o pronome possessivo, eu tenho o artigo, e aqui na frente eu não pude usar o lá, porque eu tenho o pronome possessivo mia. Agora aqui, leonoi estas grandai kai belai bestoi. Observem que eu tenho o substantivo leões, e eu não utilizei o artigo, então isso quer dizer que é indefinido. Mas a melhor tradução, leões são grandes e belos animais, ou animais grandes e belos. Agora aqui com o número. Tricevaloi estas celarivero. 3 animais, né, 3 cavalos, estão juntos ao rio. Observem que eu tenho aqui a palavra 3 e eu não utilizei os 3 cavalos. Então, quando eu tenho um número aqui antes de um substantivo, tanto usando lá ou não, dá um entendimento fácil de captar. Por exemplo, 3 cavalos estão próximos ao rio ou juntos ao rio. Não houve aqui a necessidade do artigo definido. La cato estas malamico de la muso. O gato é inimigo do rato. Observem que aqui eu utilizei a preposição de, mas não foi problema utilizar o lá, porque entre esse lá aqui e o rato não tem nenhuma palavra que proíbe, que seria um pronome possessivo ou então um correlativo. Já na palavra de baixo, na frase de baixo, eu utilizei o correlativo. La cato estas malamico de tiu muso. A tradução das duas é: o gato é inimigo do rato, e aqui o gato é inimigo daquele rato. Observem que este aquele proibiu o uso do artigo lá, ok? Bom, pessoal, é apenas isso. O artigo definido é uma palavra fácil de ser utilizada em Esperanto. Seu significado é o, a, os, as. E espero que essa aula tenha ajudado. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.